Você está prestes a ver o resumo mais completo de Black Clover que existe na internet brasileira. Este vídeo de utilidade pública deu muito trabalho, mas a narrativa está incrível. E hoje eu vou democratizar o acesso para quem não leu o mangá e não sabe o que aconteceu depois que o anime terminou em 2021. Para quem já leu e quer ver tudo organizado de forma épica, bem narrado, bem editado, este vídeo também é para você. Já deixa o like porque deu um trabalho absurdo fazer algo assim. E olha, na minha opinião sincera, o que acontece depois que o anime termina é tão explosivo, tão emocionante, que vai fazer você se questionar o porquê não acompanhou isso antes. A história de Asta, Yuno e o mundo de Black Clover atinge outro nível a partir desse ponto. Então aperta o botão de se inscrever, porque esse conteúdo você não vai querer perder. Vamos embarcar nessa jornada. O anime parou, mas a história do Asta mal começou. Para quem precisa de um contexto rápido, o anime de Black Clover terminou no episódio 170, cobrindo até o começo do arco do Reino Spade. Asta tinha acabado de vencer o ritual de aprisionamento do demônio e agora precisava treinar para a missão mais difícil da sua vida, a Tríade Negra. 3 irmãos chamados Dante, Zenon e Vanica Sokratis haviam capturado os capitães Yami e Urian Vengeance. Eles precisavam dos dois como catalisadores para completar um ritual chamado de Advento de Qlipoth, a abertura dos portões do submundo que liberariam os maiores e mais poderosos demônios da história para destruir o mundo humano inteiro. O relógio estava correndo e Asta, ainda sem nenhuma magia própria e ainda dependente do poder de Lieb dentro de si, precisava estar pronto. Era hora de forjar o vínculo mais improvável da história, não como mestre e servo, mas sim como irmãos. O pacto de Asta e Lieb. Tudo começa com uma cena que define quem é o Asta como personagem. Após vencer o ritual do aprisionamento do demônio, Asta tinha em suas mãos o poder absoluto sobre Lieb. Uma corrente e uma coleira apareceram ao redor do pescoço do demônio, simbolizando a submissão total. O instrutor Nat Faust deixou claro: subjugue o demônio completamente e tome o poder dele, e você vai se tornar muito mais forte. A maioria escolheria isso sem hesitar, era lógica pura. Asta, claro, fez o oposto. Ele estendeu a mão para o Lieb e pediu amizade, não como um superior e subordinado, mas como iguais, como companheiros. Lieb ficou confuso. Um demônio sem magia nenhuma, nascido do submundo, sem nome, tratado como lixo por toda a sua existência, não entendia o que era amizade. Mas Asta explicou: Lieb sempre o ajudou a lutar, e Asta não sabia nada sobre ele, e isso o incomodava. Nat ficou perplexo, chamou Asta de idiota, e não estava errado tecnicamente. Um contrato de iguais não tinha garantia nenhuma de cooperação do demônio, mas Asta já havia notado algo que a lógica fria de Nat não conseguia ver. Lieb havia se segurado durante o ritual. Ele podia ter matado Asta, mas não matou. Esse demônio que berrava que queria destruir tudo, na verdade não era o tipo de ser que matava por prazer. As correntes se partiram. Marcas idênticas apareceram nos pulsos esquerdos dos dois. O braço de Asta foi restaurado e Nat, mesmo chamando o contrato de sem precedentes e tolo, admitiu que Asta havia tomado a decisão certa. Isso é um pacto de amizade, disse Asta. Era o começo de algo que ia muito além de magia e poder. Era o começo de uma fraternidade. Com o pacto feito, Nat não perdeu tempo. O treinamento começou imediatamente. E ele não era gentil. Nat usou seus próprios demônios e magia da sombra para criar uma prisão caçadora chamada de Campo de Caça da Prisão Sombria. Um ambiente onde Asta não conseguia sentir o ki dos inimigos e precisava reagir de outra forma. O problema central era claro. Asta e Lieb tinham feito um pacto, mas não conseguiam se fundir de verdade. O poder de Lieb vinha para Asta em pequena quantidade. Nat explicou que a união, a fusão real entre o hospedeiro e o demônio, exigia algo que a lógica não podia forçar: a confiança absoluta e a vontade compartilhada. Em paralelo, Yuno treinava com Langris, o vice-capitão do Alvorecer Dourado, para enfrentar a magia espacial de Zenon. Cada um tinha um adversário marcado, cada um sabia que o tempo era curto. O momento da virada para Asta e Lieb veio na escuridão total do campo de caça. Nat declarou que eles morreriam ali, e isso disparou algo nos dois: o desejo de não morrer, e acima disso, o desejo de não deixar o outro morrer. Uma luz explodiu na escuridão. Nat ficou boquiaberta. A união havia sido alcançada, mas era frágil e incompleta. Durou segundos. Nat sabia que 2 dias de treino não eram suficientes, e que a batalha contra o Reino Spade estava prestes a começar sem eles. Ele deixou o demônio menor, de modelo, com Asta e Lieb para continuar o treinamento e foi à frente com os outros. A instrução era clara: se tornem melhores e então apareçam. A invasão do Reino Spade. Nat usou magia da sombra para teleportar todos os cavaleiros mágicos diretamente para dentro do castelo do Reino Spade. O plano era cirúrgico: 3 equipes para os 3 membros da Tríade, e todos eles atacariam ao mesmo tempo para que a Tríade não pudesse se ajudar. Do lado de fora, Merilhona Vermilion, a encarnação do Fogo Inferno, enfrentava um demônio colossal que havia sido solto para destruir a população. Ela mergulhava em lava, transbordava chamas e ajudava a enfrentar e proteger a todos de Spade. Com sua magia de fogo potencializada, ela destruiu o demônio com os próprios punhos usando a zona de mana, enquanto as pessoas olhavam espantadas. A leoa sabe formar uma aura. Enquanto isso, uma ameaça surgiu no próprio Reino
Reino Clover. Um demônio colossal havia aparecido, convocado para distrair os Cavaleiros Mágicos. Asta, ainda longe da missão principal, usou a união por 5 minutos, o máximo que ele conseguia sustentar, para fatiar o monstro ao meio com a espada matadora de demônios. A cena foi poderosa por um motivo que vai além dessa ação. Asta havia olhado para Damnatio Kira, o julgador que o condenou por usar os poderes demoníacos, e disse para ele assistir. E foi assim que ele se uniu a um demônio e protegeu sozinho todo o reino. Ao mesmo tempo, Finral abriu um portal. A missão no Reino Spade havia começado. Enquanto isso, dentro do castelo, os confrontos se formaram. Yuno Greenburial e Langriswald versus Zenon Zogratz. Shari Rosalie e Hill versus Vanica Zogratz. Jack e Nat versus Dante Zogratz. Zenon era assustador. Sua magia de osso, com 100% do poder do demônio Beelzebub, tornava uma muralha. Langris, o mago espacial mais forte do Reino Clover, tentou defesas e ataques, e foi sistematicamente dominado. Yuno precisava de 3 minutos para carregar um ataque final, e Langris aceitou ser o saco de pancada. Mas Zenon deu um salto de poder que ninguém esperava. Ele pediu ao próprio demônio o coração de um demônio, e em troca ofereceu tudo, corpo e alma. O contrato foi aceito. Zenon se transformou, ficando irreconhecível como humano, com um poder multiplicado além de qualquer expectativa. Yuno foi destruído, Langris foi espancado. Finral apareceu para salvar o irmão, e os dois tentaram batalhar juntos contra Zenon, mas mesmo unidos, a diferença era colossal. Zenon os aprisionou e estava prestes a matá-los, quando algo aconteceu, algo que ninguém esperava. Um Grimório apareceu diante de Yuno, um segundo Grimório. Uma luz disparou do castelo em direção ao céu enquanto Albert, lá fora, reconhecia. Era a verdadeira magia de Yuno. Não a magia do vento que havia sido herdada de Lício, mas a magia real da casa de Greenburial. A família real do Reino Spade carregava 3 atributos especiais: magia solar, lunar e magia estelar. O que surgiu foi uma das batalhas mais elegantes do ar. Yuno com 2 Grimórios, vento e estrela, teleportando-se entre as estrelas criadas por ele mesmo, combinando luz, estrela e espírito de vento, bloqueando a espada óssea de Zenon e cortando tudo, para ficar ainda mais equilibrado, é claro. Durante essa batalha, Yuno desenvolve o Estágio Santo. O Estágio Santo emerge quando um mago alcança 100% de ressonância com o seu espírito. Zenon criou 3 portais atrás de Yuno, passando seus ossos para perfurá-lo por trás. Enquanto balançava a espada declarando vitória, Yuno sorrateiramente se teleportou, criando uma nova estrela, e apareceu por trás de Zenon e fincou a sua espada nas costas de Zenon. Nós, o povo do Alvorecer Dourado, vencemos, disse Yuno. Zenon caiu, e em seus últimos momentos suas memórias revelaram uma história de dor. Um amigo chamado Allen, que havia morrido protegendo ele, foi responsável pela escolha impossível que quebrou ele por dentro e o fez abraçar a filosofia da Tríade Negra. A Tríade Negra acreditava que sentimentos e resiliência não valiam nada sem poder. Aquela filosofia havia destruído tudo o que Zenon já foi. Enquanto isso, Jack cortava Dante repetidamente sem resultado. A regeneração do vilão era praticamente infinita com o poder do demônio. 2 rostos inesperados apareceram na sala: Magna Swin e Zora Ideal. Jack riu, Dante riu, todos riram. Camponeses fracos, sem magia de nível arcano, sem poder divino, o que eles fariam? 6 meses antes do ataque ao Reino Spade, Magna havia implorado a Zora que ensinasse a usar as matrizes rúnicas. Ele não conseguia aprender o método de mana do Reino Coração. Não queria ficar para trás de Luke, ou ser um fardo para os touros negros. Zora, lembrando seu pai, concordou, mas as matrizes de Zora, baseadas em armadilhas e reflexos, não eram compatíveis com o estilo de Magma. Então, os dois criaram algo novo, a Soul Chain Deathmatch, uma corrente que conecta 2 combatentes e divide o total de poder entre eles de uma forma igualitária. Contra o Dante, com 100% do poder de Lucifero, isso significava que Magna passou a ter um poder incomensuravelmente alto, ou seja, mesmos termos, os dois possuíam exatamente o mesmo nível de poder em um campo completamente nivelado. E aí, o Magna foi pra cima, ele não teve dó, ele realmente socou a cara do Dante até cansar. Vocês têm noção do quão épico foi isso? Só de falar aqui eu já tô me arrepiando. Dante não podia acreditar, enviou rochas, usou magia de gravidade, atacou com magia corporal, mas com o poder dividido, nada disso era suficiente para acabar com o Magna. E cada soco que o Magna dava nele, doía, mas doía demais, pessoal. A batalha durou o suficiente para zerar completamente o poder mágico dos dois. Sem magia, Dante perdeu a conexão com Lucifero. Sem corpo mágico, sem gravidade, sem absolutamente nada. Eram apenas 2 homens, um à frente do outro. Magna deu o uppercut final e Dante caiu. Quando Asta, Luke e Nat chegaram à sala, encontraram Magna vitorioso, exausto, mal conseguindo ficar em pé, mas vitorioso. Asta ficou boquiaberto. Jack, o capitão que também era um camponês, olhou pro Magna e sorriu. Um cavaleiro mágico comum, sem poder arcano,
sem magia especial, havia derrubado o líder da Tríade Negra. Vocês têm noção do quão épico é isso? Ao mesmo tempo, a luta de Noelle Silva contra Vani Casogratis era mais do que uma batalha. Era uma questão de herança, dor e resolução. Anos antes, Vanica havia lutado contra Ser Silva, a mãe da Noelle, a Cavaleira de Prata, uma das cavaleiras mais poderosas da sua geração. Naquela luta, Vanica havia tomado Nozel e Noelle como seus reféns para provocar a Ser. A Ser, furiosa, havia perfurado Vanica com sua espada, e Megícula, o demônio dentro de Vanica, aproveitou a abertura para amaldiçoar a Ser. Foi a maldição que, anos depois, consumiu e matou a mãe da Noelle. Noelle havia passado o arco inteiro carregando esse peso, treinando no Reino Coração, aprendendo com a Rainha Lolopética, desenvolvendo o seu vestido de Santa Valquíria, uma armadura que combinava a magia da água com o estágio santo e potencializada pelo espírito Undine, que havia migrado para o Grimório de Noelle. A luta foi assimétrica desde o início, a favor de Noelle. O vestido de Santa Valquíria era algo que Vanica simplesmente não conseguia processar. Seus ataques eram contidos, seus monstros de sangue eram destruídos. Em 30 segundos, como Noelle prometeu, ela havia perfurado Vanica, mas aí Megícula emergiu. O demônio havia preparado um ritual alternativo chamado Encantação Maligna Feminina. A morte de Ser Silva havia permitido uma manifestação parcial de Megícula no corpo de Vanica. A morte iminente de Vanica, por sua vez, permitia uma manifestação física para fora do corpo. E a morte de Vanica e Lolopética, ao mesmo tempo, completaria a manifestação total do demônio, permitindo que ela pudesse operar de forma completa no mundo exterior. Megícula era um dos demônios de nível mais alto e havia aparecido na batalha antes mesmo do segundo portão do Qlipoth abrir. A Charlotte foi atingida, Rio foi perfurado. Gadja, o guardião do espírito do Reino Clover, teve o abdômen atravessado pela própria Lolopética, que estava sob o controle da maldição. Tudo parecia perdido. Megícula declarou a vitória. Noelle se recusou a acreditar nisso. Foi aí que Gadja converteu sua vida em magia e disparou seu último feitiço, uma descarga de raio que não podia ser apagada pelo mundo de decaimento de Megícula. O corpo do demônio começou a desmontar, e nesse exato momento, Asta chegou do nada, do jeito que só o Asta consegue aparecer, e usou a espada destruidora de demônios para anular o poder de Lolopética antes que ela explodisse. Noelle ficou pensativa. Ela olhou para o Asta e pela primeira vez ela reconheceu que amava ele. Mas não era hora de pensar nisso. Havia um demônio supremo para matar. Com a Charlotte usando espinhos escarlates, Rio usando o seu crepúsculo Valhalla para reviver os aliados caídos, Luke e Gadja abrindo o caminho com raios e Nozel chegando para envolver o coração de Megícula em mercúrio, o demônio finalmente foi derrotado. A maldição se desfez. E então, da magia que se dissipava, apareceu algo que ninguém esperava, a alma de Ser Silva. Ela abraçou Noelle e Nozel e disse que eles haviam crescido tanto e desapareceu. Noelle e Nozel choraram juntos pela primeira vez. Com a tríade derrotada, todos respiraram. Yami estava acordando, William havia sido resgatado, parecia que o pior havia passado. E então, o segundo portão do Qlipoth se abriu. Morris, o cientista mago do Reino Diamond, que havia se juntado à Tríade Negra para continuar seus experimentos, havia modificado a própria árvore do Qlipoth com a sua magia de modificação. Ele não precisava mais da Tríade Negra para avançar o ritual, precisava apenas das essências vitais de William e Yami para manter os portões se abrindo. Os demônios começaram a jorrar pelo portão, e Lucifero, o rei dos demônios, usou esse poder para fundir todos os demônios em uma única criatura monstruosa, uma massa de corpos, asas, gravidade, que absorveu os casulos de Yami e William em si mesma e eclodiu para fora do castelo. A cena era apocalíptica. Lucifero dentro do monstro, sua magia esmagando todos os presentes, fazendo construções desmoronarem, cavaleiros mágicos se curvando involuntariamente ao peso do poder dele. Foi quando os touros negros fizeram a coisa mais insana que qualquer esquadrão já fez na história de Black Clover. Henry, cujo poder drena a magia de tudo ao seu redor, começou a absorver partes do castelo. Charme alimentou todos com comida mágica que restaurava energia. Gauche multiplicou Grey, que transmutou os escombros em plantas. Gordon modificou a maldição de Henry para deixá-lo escolher onde drenar magia. E a base do esquadrão foi transformada em um touro gigante, do tamanho de um edifício, capaz de enfrentar a criatura de Lucifero na pancada. O Ultra Touro Gigante deu um soco na cara do monstro, enquanto os touros negros comemoravam comendo a comida da Charme. O monstro era regenerável. A gravidade de Lucifero destruía o Ultra Touro devagar. Vanessa lutava para manter Rogue protetora sobre a cabine de comando. Nat, em união com dois demônios, percebeu que precisava remover Yami e William de dentro da criatura para desfazê-la, mas qualquer golpe que a destruísse também poderia ferir os dois
capitães. Foi então que Asta subiu em uma colina com vista para o campo de batalha. Ele havia prometido aos seus companheiros que salvaria Yami e William sem machucá-los. Os touros negros confiaram nessa promessa. Finral abriu um portal até ele, e Asta e Lieb entraram em união, os dois recusando que Lucifero se manifestasse completamente. Katana cortadora, equinócio de corte infinito, foi a técnica que Asta usou. Um corte descendente massivo. A lâmina de antimagia desceu e partiu o monstro ao meio. A gravidade desapareceu. Os casulos caíram livres. Yami e William foram resgatados. Tati olhou para cima e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sinceramente ao ver Asta. O alívio durou pouco. Lucifero condensou os restos do monstro em uma esfera e emergiu, uma forma parcialmente manifestada, humanoide com gravidade absoluta e poder sobre todos os demônios de níveis menores. Ele forçou cada ser humano ao redor a se curvar apenas com sua presença. Ele foi atrás de Asta. O que se seguiu foi uma das sequências mais épicas do mangá. Os capitães dos Cavaleiros Mágicos, Nozel, Fuego Leon, Mereoleona, Jack, Charlotte, Dorothy, Ryu, se jogando contra Lucifero para proteger Asta. Ryu usou seu crepúsculo de Valhalla para fortalecer todos para suportarem a gravidade. Jack tentou cortar, Mereoleona tentou queimar. Lucifero quebrou o braço dela com uma mão, mas não importava, eles se levantavam, porque são os capitães dos Cavaleiros Mágicos, e essa é a única razão que precisam. Yami voltou para o campo de batalha com William tendo lhe dado sua espada Mistelten, infundida com o resto de seu poder. Nath, em sua forma de união mais avançada, criou sombras e clones para distrair Lucifero. Zora e Sekri combinaram seus poderes para refletir um golpe de Lucifero de volta a ele e duplicar a força. Yami e Nath juntos, os dois que haviam crescido lado a lado, que haviam perdido Morgenfaust, usaram suas zonas de mana combinadas em um feitiço chamado de Playground das Crianças, Sombras e Escuridão, e as estrelas de Yuno envolveram Lucifero, enquanto Asta se lançava com a espada matadora de demônios, cortando cada abertura que os outros criavam. Lucifero ficou furioso. Danificado, ele transformou suas asas superiores em braços extras e perfurou o peito de Yami e Nath com as mãos. Asta e Lieb observaram Yami e Nath serem perfurados, e algo quebrou. As memórias de Lieb sobre Licita transbordaram para dentro de Asta. Os dois apareceram em um espaço mental como crianças, e Lieb foi consumido pelo arrependimento de não ter conseguido salvar ela. Asta, que não havia conhecido a mãe e não fazia ideia do que o Lieb havia passado, não tentou consolar o amigo com palavras fáceis. Ele apenas o agradeceu. Asta era grato porque o Lieb não só forneceu antimagia a ele, mas também o deu a possibilidade de rever sua mãe. Mãe essa que Asta não fazia a menor ideia de quem era. E Asta não considerava apenas isso. Ele também considerava que agora havia ganhado um irmão. Os dois voltaram ao campo de batalha com uma aparição diferente. Um quinto chifre brotou na testa de Asta. Não era mais apenas uma união, era algo mais completo, algo mais fundido. Não se sentiam sobrepostos, se sentiam apenas um. Lucifero tentou socar a nova forma e descobriu que era ineficaz. Tentou de novo e Asta e Lieb agarraram o pulso do Rei dos Demônios e o empurraram para longe. Perceberam que agora negavam a magia de tudo que tocavam, de forma absoluta. O que se seguiu foi um dos momentos mais satisfatórios do mangá. Asta cortou os braços que prendiam Yami e Nath, e depois sistematicamente cortou os chifres de Lucifero, cortou os seus braços, cortou o seu corpo em linhas verticais e horizontais, enquanto o chamava de inútil, da mesma forma que Lucifero chamou Licita quando a matou. Porém, a união acabou, e Lucifero ainda estava em pé, usando a magia de gravidade para prender Asta e Lieb ao chão. Yami e Nath voltaram com a Black Moon e sombras para bloquear a gravidade mais uma vez. Asta se levantou com as mãos de sombra de Nath o ajudando, empunhando a espada destruidora de demônios, e encarou Lucifero com um olhar tão frio que o Rei dos Demônios hesitou. O ser mais poderoso do submundo teve medo de um menino sem magia nenhuma. Yuno teleportou Lucifero de volta para a frente de Asta antes que ele pudesse recuar, e Asta desceu a espada com tudo que tinha, quebrando o último chifre do Rei dos Demônios e o deixando inconsciente. Adramalek, o demônio de segundo nível que havia assistido tudo, bateu palmas, e então, em um ato que chocou a todos, arrancou o coração de Lucifero e voou embora. Disse apenas que era só isso que queria. O Rei dos Demônios havia sido derrotado por dois meninos sem magia, e o verdadeiro tabuleiro estava apenas começando a ser revelado. Enquanto todos comemoravam e curavam os feridos, Damnatio Kira entrava no escritório de Julius Nova Crono, com uma descoberta perturbadora. Após o julgamento do demônio, Damnatio havia iniciado uma investigação própria sobre os demônios, e nos documentos dos hospedeiros de demônio do reino, havia encontrado algo que não fazia sentido. Megícula não era originalmente parte da árvore de Qlipoth. Haviam três governantes originais do submundo: Lucifero, com a magia de gravidade, Beelzebub, com a magia espacial, e o terceiro, Astaroth, com a magia do tempo. Astaroth havia desaparecido misteriosamente do submundo,
mais de 20 anos atrás, e Megícula havia ocupado seu lugar. Damnatio suspeitava de algo mais, e Júlio chegou à mesma conclusão ao mesmo tempo. Júlio começou a implorar para Damnatio pará-lo, mas já era tarde demais. Júlio transformou-se de volta em sua forma adulta. Seu Grimório recuperou todas as suas páginas, e então mudou a capa e passou de trevo de 4 folhas para um trevo de 5 folhas, e ele tocou o dedo na testa de Damnatio, e o homem sumiu. Adramalec apareceu na janela e disse que tudo havia ocorrido exatamente como Lúcio Zográtis havia previsto. Július, ou melhor, Lúcio, se virou e disse que havia chegado a hora. Július Novacrono não era apenas Július Novacrono, também era Lúcio Zográtis, o irmão mais velho da Tríade Negra, o verdadeiro líder da família, hospedeiro do demônio Astaroth e portador da magia do tempo, e havia estado ali como rei mago do reino Clover durante todo esse tempo. O vilão final havia estado dentro do próprio rei dos heróis, e agora ele estava pronto para agir. Do outro lado da cidade, em reconstrução, Yuno havia encontrado sua mãe biológica, Seal Greenbarrel, a rainha do reino Spade. Ela o abraçou, aliviada e surpresa por ele estar vivo e crescido. Os residentes pediram que o príncipe voltasse para governar, e Yuno parou a sua mãe antes mesmo que ela pudesse dizer mais. Haviam coisas que precisavam ser cumpridas primeiro. Yuno disse que precisava cumprir uma promessa que fez ao seu rival, e também proteger a sua família nova, que era os Cavaleiros Mágicos. Nos dois lados da cidade, os dois meninos que haviam crescido no mesmo orfanato, que haviam feito o mesmo voto, que haviam tomado caminhos completamente diferentes para chegar ao mesmo lugar, reafirmaram seu juramento. Eu vou me tornar o Rei Mago, disseram Asta e Yuno ao mesmo tempo. A batalha do reino Spade havia terminado, mas o que estava por vir era maior do que qualquer coisa que eles haviam enfrentado. Lúcio Zográtis estava acordado. Adramalec havia levado o coração de Lucifero para um propósito desconhecido, e o mundo que havia acabado de respirar aliviado estava prestes a descobrir que o jogo real havia acabado de começar. 1 ano e 3 meses depois da batalha do reino Spade, o clima no reino Clover havia mudado. Os Cavaleiros Mágicos se reuniram em uma cerimônia especial. Era a premiação de Asta, que finalmente foi declarado inocente do julgamento anterior e promovido a Cavaleiro Mágico Sênior de primeira classe. Yuno estava investigando atividades demoníacas perto das fronteiras. Július havia desaparecido. Os 3 maiores candidatos ao posto de Rei Mago eram Nozel, Fuego Leon e Mereoleona, e todos já haviam recusado o cargo. O mundo estava em uma estranha paz suspensa. Foi nesse banquete de celebração que tudo desmoronou. Asta levou a irmã Lily para a varanda para fazer a sua última declaração de amor. Agora, com 18 anos, acreditava estar pronto. Lily recusou gentilmente, dizendo que ele era família. E então Asta finalmente aceitou que não poderiam ficar juntos. Porém, Lúcio apareceu. O que se seguiu foi uma das cenas mais impactantes do mangá. Lúcio parou o tempo ao redor de todos com o Cronos Stasis, em uma escala massiva. Asta, sem magia e portanto imune à manipulação temporal, foi o único que conseguiu se mover. Os dois se encararam pela primeira vez. Lúcio explicou tudo com a frieza de alguém que acredita genuinamente em cada palavra que diz. Ele nasceu com 2 espíritos em um único corpo. O que veio a ser chamado de Július era o outro espírito, um companheiro que eventualmente se rebelou contra o seu plano. O Rei Mago que o reino conhecia havia sido usado como uma fachada desde o início. Seu plano era destruir a humanidade atual e recriá-la. Cada ser humano seria transformado em algo superior, corpo quase imortal, sabedoria elevada, livre de desigualdades mágicas. Ele governaria sobre todos como o grande imperador mágico, e qualquer imperfeição nesse sistema precisava ser eliminada. Asta era a imperfeição. Um ser sem magia nenhuma não tinha lugar no mundo perfeito de Lúcius. Asta chamou Lúcius de idiota por chamar ele de falha, e então, com o Lieb, entrou em união e tirou o Cronos Stasis de todos, libertando todos presentes com a espada destruidora de demônios, que cancelou até a magia temporal. Eu vou te superar, Rei Mago, disse Asta, desafiando o homem que controlou o reino por décadas. O que se seguiu foi uma batalha intensa e assimétrica. Lúcius havia absorvido Lucifero para dentro de si depois de descê-lo ao submundo e derrotá-lo pessoalmente, tornando-se mais poderoso do que Július jamais foi. Ele combinava a magia tempo, força física de Lucifero e algo novo, magia da alma. Asta concentrou a união em apenas um braço para estender a duração. Cortou as esferas do tempo com a espada caçadora de demônios e empurrou Július para trás com ataques físicos. Por um momento pareceu que ele tinha alguma chance. Então Július usou a Lily como refém e demonstrou a magia da alma. Ao tocar em alguém, ele pode manipular a sua alma, alterar sua personalidade, seus valores e conceder poderes demoníacos purificados. Em segundos, Lily foi transformada em uma paladina, uma guerreira a serviço de Lúcius, com a magia espacial de Beelzebub e a absoluta devoção à missão do mestre. Lily virou para Asta e pediu para que ele morresse pela paz do mundo. O choque paralisou Asta, e Lúcius
Lucius aproveitou. Com a mão nua, rasgou o peito de Asta e o jogou para longe. Lieb e Asta foram separados no ar, gravemente feridos. Lily os teleportou para longe, supostamente para matá-los definitivamente. Lucius anunciou ao mundo: restavam 7 dias para o dia do julgamento, a Guerra Santa final que traria seu novo mundo. Os Cavaleiros Mágicos resistiram. Ele havia visto cada movimento deles, mas o resultado já estava decidido. Yuno, ao ouvir a notícia da aparente morte de Asta, fez algo que poucos esperavam: chorou, e então declarou que derrotaria Lucius e se tornaria Rei Mago no lugar de Asta, porque Asta havia sempre estado um passo à frente, e Yuno usaria essa frustração para crescer mais uma vez. O Paraíso do Sol e o Asta no exílio. Asta acordou em uma praia desconhecida. Lieb havia sido separado dele. Suas feridas eram fatais, e ele estava em um lugar que não reconhecia. Quem havia o encontrado era Yua Yudo, o Shogun do País do Sol, também conhecido como Ino. Aquela era a terra natal de Yami Sukehiro. Yuya era um homem de aparência tranquila e humor seco, que sabia o nome do Asta, conhecia os touros negros e havia sido amigo de Yami quando os dois tinham 13 anos. A revelação mais chocante foi de que Yuya não tinha nenhuma magia. Ele havia sacrificado voluntariamente todo o poder mágico para obter o Tengetsu, um olho especial capaz de ver tudo o que acontece no mundo presente em tempo real. Com essa visão e sua sabedoria, havia unificado um país fragmentado por guerras internas sem usar um único feitiço. Ele era equivalente a um rei mago, mas que governava sem usar magia. E então Asta teve uma outra surpresa no País do Sol: Ishika Yami, a irmã mais nova de Yami Sukehiro. Ela tinha apenas 24 anos de idade, e uma fúria contida direcionada diretamente ao Asta desde o primeiro segundo. Ela possuía a magia das trevas, a mesma que o Yami usava, e era um dos 7 Yuzen, os 7 guerreiros mais poderosos do país. O ódio dela por Yami era imediato e visceral. Ela o chamava de a pior escória, e a razão era devastadora. Yami supostamente havia massacrado todo o clã Yami quando tinha 13 anos, e Shika havia visto isso com seus próprios olhos. Asta se recusou a acreditar. Ele conhecia Yami, conhecia aquela presença, aquele ki, e não havia como. A verdade, revelada muito mais tarde, foi ainda mais pesada. Na verdade, Ishika foi quem matou o clã Yami, e não o próprio Yami. O pai havia forçado os dois a ingerirem uma pílula secreta do clã, que liberava um poder brutal, porém te deixava meio doidão. O pai da Ishika fez com que ela consumisse a pílula e ficasse doidona, massacrando todo o clã, incluindo os próprios parentes. Yami, que havia lutado para se controlar, viu o colapso da irmã e decidiu carregar a culpa. Pegou um barco e fugiu sem rumo, acabando no Reino Clover. Tudo isso para proteger Ishika da verdade que ela não suportaria na infância. Yuya havia testemunhado tudo, e a pedido de Yami, manteve segredo. Essa revelação é realmente impactante. O homem que Asta e todos admirávamos carregava um peso silencioso e a culpa de um crime que ele nunca cometeu. Tudo isso para proteger a irmã mais nova, que odiava ele sem saber a verdade. Yuya não perdeu tempo. Se Asta ia enfrentar Lucius de novo, precisava de algo novo, algo que pudesse elevar a sua antimagia. Foi então que ele resolveu ensinar o Zetten, a técnica dos guerreiros do País do Sol. Você concentra seu poder mágico interno e o libera em uma explosão precisa em um único ponto. Os 7 Yuzen levavam anos para dominar essa técnica, e apenas os 7 haviam conseguido isso. Asta ouviu a explicação, olhou para o bambu mágico à sua frente e pensou na forma como usava o ki para sentir os inimigos, e percebeu que era a mesma lógica aplicada de forma diferente, e destruiu o bambu. Ishika ficou boquiaberta. Rumito, o gênio da cura do país, declarou que levaria anos. Vendo a situação, Yuya riu. Cada membro dos 7 Yuzen tinha o seu próprio estilo de Zetten. Ishika com sua estrela negra, alternando o movimento, Daizemon com força terrestre massiva, Komari com velocidade e raios, Jozou com precisão ninja, Gin no Zeomori Ryo com frenesi de combate. Asta perdeu para cada um deles, e então começou a entender. O ponto crucial do Zetten não era força bruta, era encontrar o ponto focal da magia do inimigo no movimento exato em que ela era lançada e neutralizá-la com a anti-magia. Yasuga Mashugatake, o mais forte dos Yuzen e o treinador mais exigente, disse que não importava o quão poderoso seja o feitiço, tudo tem um ponto focal, e Asta tinha anti-magia, que apaga a magia. Combinamos, ele tinha o contra-ataque definitivo para usar o Zetten. Com 3 dias restantes para o dia do julgamento, Lucius enviou paladinos ao País do Sol. Usando seus poderes de previsão, Lucius conseguiu ver que, dentro do País do Sol, existia alguma coisa que iria ameaçar seus planos no futuro, e por conta disso, ele enviou a irmã Lily. Não só ela, Lucius ressuscitou Heart Grace, aquele mago de gelo que havia sido derrotado no início do anime. Pois bem, ele morreu e Lucius ressuscitou ele. Não só isso, ele
ele teve os seus poderes fundidos a de um demônio. E dessa forma, os dois acordaram um dragão dormente, um dragão lendário que estava dormente no fundo do mar do País do Sol. O dragão era conhecido como Goshu. Os 7 Yuuzhan enfrentaram os paladinos e o dragão simultaneamente, enquanto o Asta continuava o seu treinamento com Yusuga. Heart usou seus poderes em Ishika e o monstro assumiu a forma do pai dela, o seu maior trauma. A ilusão a paralisou, mas então Asta chegou e bloqueou o golpe exatamente como Yami havia feito anos atrás, de braços abertos protegendo a irmã do capitão. Quando o vilão voltou-se para Asta, assumiu a forma dele mesmo, mais fraco, estagnado, incapaz de crescer. Um Asta que nunca havia chegado ao nível de Yuno. Asta olhou para o próprio medo e sorriu. E vocês acham que isso parou Asta? Ele já estava muito acostumado a lidar com isso durante toda a vida dele. Isso na verdade serviu apenas de motivação e combustível para deixar o Asta ainda mais forte. Com apenas um golpe, ele cortou a própria ilusão com o Zetten. Em seguida, enfrentou a irmã Lily, e a batalha foi uma das mais emocionantes e carregadas do arco. E cara, essa cena foi muito pesada. Simplesmente a irmã Lily atacava o Asta com tudo que podia, e ela dizia que queria matar ele, mas ao mesmo tempo, a gente percebia ela chorando por dentro, porque ela não estava afim de fazer aquilo. Até que de alguma forma, ela rapidamente consegue dizer que não queria matar o Asta. Foi aí que Asta percebeu, a magia da alma de Lucius não apagava a personalidade das pessoas. Na verdade, ela apenas corrompia o ideal da pessoa, fazendo com que ela acreditasse que o Lucius estava certo. Lily ainda era a Lily por baixo de tudo aquilo, e ela precisava ser liberta, não destruída. E Asta, com um corte cirúrgico, conseguiu trazer a Lily de volta ao normal. Porém, ela entrou em um estado de coma, e não conseguia acordar até que Lucius fosse derrotado. Com os Yuuzhan reunidos, Asta cortou todas as 5 cabeças do dragão de uma vez com o Zetten massivo, e o céu do país, que estava nublado por séculos por conta da magia do dragão, se abriu pela primeira vez. Yuya olhou para o céu claro e agradeceu Asta. Era o sonho que havia perseguido desde que sacrificou toda a sua magia. O dia do julgamento final. No dia do julgamento final, Lucius saiu com seus paladinos para trazer o que chamava de a paz do mundo. O reino Clover havia se preparado, todos os cidadãos evacuados para o domínio nobre, defesas reforçadas em cada ponto, cavaleiros mágicos posicionados por toda a extensão do território. Os reinos Coração e Spade foram alertados, e então Lucius apareceu atrás dos capitães, com um rosto que nenhum deles esperava ver, Morgan Faust. O irmão de Nat havia morrido anos atrás durante um ritual demoníaco, e agora estava ali, ressuscitado como paladino, com a magia de luz purificada e um segundo atributo, magia das trevas. A combinação tornava potencialmente o cavaleiro mágico mais forte já visto. Sem hesitar, Morgan disparou luz e trevas combinadas através do abdômen de Jack. Destruiu metade do capitão em um único golpe. Depois virou para Yami e o saudou como irmão. Morris, o mesmo Morris que havia ajudado a Tríade Negra, foi ressuscitado e aprimorado como paladino, e foi ao encontro dos Leões Carmesins. Sua magia de modificação agora podia desmantelar qualquer coisa que ele tocasse, incluindo corpos vivos. Além deles, Lucius também trouxe um bônus ainda maior. A Ser Silva, a mãe de Noelle, morta pela maldição de Megícula anos atrás, foi ressuscitada como paladino e enviada contra os próprios filhos. Do céu vinham anjos guardiões que foram criados pelo próprio Lucius para colocar a sua ordem à força. Cada um deles era capaz de usar múltiplos atributos mágicos. O primeiro confronto verdadeiro foi de Lucius contra Yuno, e foi extraordinário. Yuno havia criado um feitiço chamado de Never Never Land, uma área massiva de magia estelar que envolvia todo o domínio nobre e vários quilômetros ao redor, alterando o fluxo do tempo e a magia dentro daquele espaço, fortalecendo os aliados e enfraquecendo os inimigos. Era o feitiço mais abrangente e poderoso já usado por um mago no Reino Clover. Lucius tentou usar o Chronostasis em Yuno, dentro do Never Never Land, mas não funcionou, pois dentro do campo, o tempo não se movia como Lucius esperava. O que se seguiu foi uma batalha de nível alto, onde o Lucius percebeu algo perturbador. Seus cálculos estavam errados. Em todas as linhas do futuro que haviam visto, o Yuno era o ser mais poderoso que existia em uma timeline onde a rebelião do Reino Spade nunca havia ocorrido, e Yuno cresceria acumulado por poder por anos, ou seja, o Yuno Príncipe. Mas o Yuno que enfrentava ele agora era mais forte do que qualquer versão que havia sido prevista, e o mesmo valia para Noelle, que nunca deveria ter se tornado o membro Silva mais forte, ou até mesmo para Mereoleona, que deveria ter caído para Morris, mas não caía, ou para o Fuego Leon, que deveria estar morto. Lucius não conseguia ler o futuro mais, porque era um mundo que Asta havia influenciado ao ponto de
tornar todas as suas previsões obsoletas. Cada pessoa que Asta havia tocado, cada pessoa que Asta havia interagido, mesmo sem Asta saber, elas tiveram seus futuros completamente alterados. Enquanto Lucius refletia sobre tudo isso, Yuno aproveitou a distração e rasgou o peito de Lucius com a espada do espírito. Lucius caiu e declarou vitória. Sim, ele declarou vitória. E outro Lucius apareceu atrás dele, usando a magia corporal, óssea e de sangue herdada pelos seus irmãos. Dezenas deles desceram do palácio flutuante no céu, cada um idêntico ao Lucius e com o mesmo poder. A batalha se expandiu por todo o reino simultaneamente, e cada frente tinha seu peso emocional próprio. Jack estava à beira da morte, mas recusou a ajuda de Yami, como um bom orgulhoso que sempre foi, e levantou. Ele estava todo ferido, mas ainda assim conseguiu descarregar o último golpe da sua vida. Era um único corte que atravessou o reino inteiro e rasgou múltiplos anjos e guardiões, e criou uma ravina no chão que quase acertou Morgan. E foi então que o Grimório de Jack começou a se desfazer. Ele perguntou ao Yami o que havia achado do golpe, e Yami disse que foi impressionante. Jack riu e caiu, arrependido apenas de nunca ter conseguido cortar o próprio Yami. Mereoleona contra Morris era um teste de limites físicos. Toda vez que ela atacava Morris, cortava um tentáculo dele, esse tentáculo crescia e ele ficava ainda mais forte e ainda mais rápido. E lembrando que com apenas um único toque, ele era capaz de apagar qualquer pessoa da existência. E por conta disso, todos os leões carmesins se jogaram na frente de Mereoleona para que ela conseguisse avançar. Sim, eles se sacrificaram para Leoa poder avançar e atacar o Morris. Cada membro que morria deixava a Leoa mais furiosa, mais irritada e com mais vontade de atacar Morris. Foi então que a Leoa chegou ao seu limite. Ela puxou tanta força da mana que o próprio corpo físico dela começou a se desintegrar. E nesse momento, meus amigos, absolutamente todos os leões carmesins haviam morrido, com exceção, claro, da Mereoleona e dos seus irmãos. E nesse exato momento, não importava mais se Morris ia conseguir ou não tocar nela, porque ela já não tinha mais um corpo físico. É aí que a Leoa conseguiu um novo poder, o Exércitos Leono. Todos os leões carmesins que tinham morrido ressurgiram em formas de fogo, guiados por ela. Ela simplesmente conseguiu trazer pessoas de volta à vida. A Leoa ainda disse que, mesmo mortos, eles não tinham o direito de descansar, que juntos destruiriam Morris. Já Noelle contra Cere foi uma das batalhas mais difíceis e mais emocionantes. Ela teve que lutar contra a própria mãe ressuscitada. A mãe lutava contra eles usando seu instinto de paladino. Porém, por dentro, era nítido que ela estava muito orgulhosa de ver o quão forte seus filhos se tornaram. Dava pra sentir que tudo o que a Cere queria era parar de lutar e abraçar os seus filhos. E desde a batalha contra o Reino Spade, Noelle havia passado todo esse tempo treinando dentro do templo subaquático. Diacarrono apresentou ela ao deus Leviatã, e a fim de ficar ainda mais forte e poderosa, Noelle conseguiu firmar um pacto com o deus do mar, conseguindo o seu poder, forma do dragão Valkyria. Poder absurdamente colossal. Porém, a Cere tinha uma vantagem em experiência, e não só em experiência. O corpo físico dela, como paladino, era absurdamente mais poderoso, além de que ela contava ainda com o poder do demônio. Foi só com a ajuda de Solid e Nebra que eles conseguiram finalmente equilibrar o jogo. Os irmãos que haviam passado anos humilhando Noelle, que haviam maltratado, diminuído, ridicularizado ela, finalmente reconheceram que eram mais fracos que ela. Porém, a Cere ia disparar um ataque mortal contra Noelle, e Solid se jogou bem na frente para salvar a irmã. Nebra criou névoa para protegê-los, e foi nesse exato momento em que os quatro conseguiram unir forças e juntos lutaram pela primeira vez. E Noelle conseguiu descarregar tudo de uma vez só na sua mãe, e nesse momento, a Cere Paladina se desintegrou, sorrindo e orgulhosa dos filhos que finalmente eram uma família. Enquanto as batalhas principais aconteciam, os touros negros foram à Floresta das Bruxas pedir à Rainha das Bruxas para localizar Asta. Dorothy se juntou a eles, e juntas, as três, Dorothy, Vanessa e Rainha, combinaram seus poderes em um ritual chamado de Porta do Destino, capaz de alcançar qualquer lugar no planeta através de magia espacial do Finral. Damnatio Kira, já transformado em paladino, chegou para impedir tudo aquilo. Ele possuía magia de escamas, e agora podia cancelar qualquer feitiço que tocasse. E possuía também um segundo atributo, magia da atmosfera, invisível e onipresente. Ele desmontou as defesas da floresta e derrubou os touros negros um a um. Grey e Gauch foram gravemente feridos. Sekri usou sua magia de selamento para fechar as feridas de todos, mas sem o poder de curar, apenas atrasar o inevitável. Damnatio, convencido, declarou vitória, e então Asta chegou pelo portal. Ele simplesmente usou a espada destruidora de demônios para desfazer a magia de Damnatio da área dos touros negros, e pediu a Finral que levasse todos para o Tratado
tratamento, e então encarou Damnatio sozinho. Yuya havia ensinado Asta uma coisa adicional. Ele questionou Asta se a anti-magia também não poderia ser transferida, assim como Asta já havia feito com a katana de Yami anos antes. Se ele conseguia distribuir a anti-magia em objetos, será que ele não conseguiria transferir esse poder para pessoas? E a partir disso, Asta conseguiu compartilhar uma pseudo-antimagia com todos os membros dos Touros Negros. E além disso, Asta derrotou Damnatio Kira com o Zetten, um único corte diagonal que partiu a espada do juiz e o derrubou. Depois olhou para o homem caído e disse para ele dormir, que acordaria ele também em breve. Os Touros Negros potencializados com a antimagia entraram no campo de batalha principal, e foi nesse momento que a Ishika chegou no campo de batalha e ajudou Yami. Nesse momento, Yami lutava contra Morgan. Esse de longe era o confronto mais perigoso. Morgan estava muito mais poderoso que Yami e Nachi juntos. A magia das trevas que lhe havia sido concedida o permitia absorver ataques e devolvê-los amplificados. Yami estava sendo destruído quando Nachi chegou. O que se seguiu foi um dos momentos mais emocionantes do arco. Nachi e Ishika trabalhando juntos para ajudar Yami. Ishika, que havia odiado Yami pela vida inteira, agora sabia a verdade do massacre. Ela havia chegado no Reino Clover pela primeira vez e já ali viu seu irmão passando por apuros. Ela segurou ele enquanto ele sangrava, pedindo desculpas por todos esses anos de ódio. E Yami, semi-inconsciente, sorriu. Então Ishika deu a ele a pílula demoníaca do clã Yami, a mesma pílula que havia causado todo o massacre, porque Yuya havia mandado para ela para emergências. Yami ingeriu a pílula e o poder explodiu. Corpo demoníaco, cura acelerada, força multiplicada. Ele se levantou e disse à irmã: "Dessa vez eu te protejo." Com Nachi com sua forma de união mais avançada, Yami e Ishika combinaram suas magias formando o Walpurgis Night. Nachi finalmente atravessou Morgan com sua espada e pediu desculpas ao irmão. Disse que carregaria aquela dor para sempre. Lucius havia passado toda a batalha no Palácio Flutuante esperando. O verdadeiro propósito dos clones era ele comprar tempo para conseguir conectar todas as torres de Grimório do reino. As estruturas simplesmente possuíam todos os Grimórios já existentes na humanidade. O plano era bem ambicioso. Possuir todas as torres concederia a Lucius os poderes de todos os magos que já existiram na Terra. E sim, ele conseguiu isso. Ele se conectou a todas as torres e conseguiu todos esses poderes de uma só vez. Para demonstrar o quão forte ele estava, ele simplesmente teleportou 3 magos para a frente dele e os matou instantaneamente. E depois que os grimórios desses magos que morreram retornaram para as torres, ele simplesmente conseguiu acessar o poder desses 3 magos que ele tinha acabado de matar. Ele usou a magia de corrente seladora de Revit e prendeu Yuno, mas Asta o libertou. Lucius tinha magia do tempo, poder físico de Lucifero, magia da alma, acesso a cada feitiço da história do Reino Clover, era absurdamente superior em poder bruto. Lucius invocou Licita como paladina, a mãe de Asta, e Lieb, para usar ela como escudo. Lieb hesitou, ele não podia atacar a própria mãe, mas então lembrou do seu voto, proteger a si mesmo e a Asta, e juntos, os dois cortaram Licita. Adramalek, o demônio de segundo nível que havia roubado o coração de Lucifero e assistido a tudo desde o início, apareceu e fez algo que ninguém esperava, ofereceu um pacto com o Yami. Quando Yami perguntou por que ele ajudaria, ele disse que aquela batalha era mais entretenimento do que qualquer coisa que Lucius criaria, e que achava fascinante os seres humanos que se recusavam a ser derrotados. Foi aí que Yami aceitou. Com Adramalek amplificando sua magia, destruiu Morgan em um único golpe. No palácio, a batalha chegava ao limite. Yuno estava ficando sem a anti-magia de Asta. Lucius preparava mais um feitiço de extinção massiva. Noelle chegou ao campo e atirou um disparo preciso de água e acertou Lucius no rosto, criando a abertura que o Yuno precisava para desarmar e Asta para arranhar o cristal do peito do inimigo. Julius, o espírito que havia dividido o corpo de Lucius, falou pela primeira vez dentro da mente do irmão. Disse que o julgamento havia chegado ao fim. Dessa forma, Asta e Yuno descarregaram o golpe decisivo juntos, atravessando o torso de Lucius. Enquanto morria, Lucius falou com a alma de Julius dentro de si. Questionou como havia falhado. Havia sido tudo perfeito. Havia visto o futuro. Havia planejado cada detalhe. Julius respondeu com simplicidade: ninguém pode saber o futuro com certeza absoluta, nem mesmo quem o vê. É exatamente essa incerteza que faz as pessoas continuarem tentando, e foi a determinação de Asta e Yuno, e não a certeza da vitória, mas a recusa de desistir, que moveu o coração de todos ao redor deles. Era isso que Lucius não entendia. Salvação imposta não é salvação. Paz construída sob controle não é paz. O que movia as pessoas não era garantia, era esperança. A alma de Lucius se desintegrou. A morte de Lucius desmantelou os feitiços que o sustentavam. Morre se desintegrou, os anjos guardiões pararam, as pessoas começaram a
respirar, a capital estava em ruínas, cavaleiros mágicos mortos ou gravemente feridos. Jack havia caído, Marx havia sido morto por Lucius, Geldry e Hewitt havia sido assassinado diante de todos. Sec Bronza, que havia lutado além dos seus limites, estava entre os moribundos, lamentando por não ter sido mais forte. E a Mereoleona, bom, ela também tinha chegado ao seu limite. Tanto ela, quanto aqueles que ela reviveu, não possuíam um corpo físico mais, e assim que a energia de mana deles acabasse, eles morreriam. Julius estava vivo. Asta havia usado a espada caçadora de demônios com precisão para cortar apenas Lucius dentro do corpo compartilhado, poupando o outro espírito de Julius. Em seu último ato como Rei Mago, Julius usou toda a sua magia do tempo em um único feitiço para reverter os danos do dia do julgamento. A capital foi restaurada, como se ele tivesse feito um backup de tudo antes. Os feridos foram curados, os mortos voltaram, Jack, Marx, Hewitt, Geldry, todos foram ressuscitados. Mereoleona e os Leões Carmesins recuperaram seus corpos físicos no momento exato antes da morte, revertendo o tempo até quando ainda tinham forma. E então Julius colapsou. Marx começou a chorar. Os Cavaleiros Mágicos se posicionaram em sentido. Todos os cidadãos olharam para a capital restaurada, sem entender completamente o que havia acontecido. "Deixo o reino na mão de vocês", disse Julius Novachrono. Olhando para tudo que Black Clover construiu desde o capítulo 1, vemos que Asta ter nascido sem nenhum tipo de magia foi, na realidade, o que salvou todos do Reino Clover. Lucius havia previsto todos os futuros, exceto o que o Asta criaria, porque o Asta não jogava por regras, não seguia trajetórias esperadas, ele simplesmente se recusava a parar. Yuno, por sua vez, é a contrapartida perfeita, o gênio que sempre foi à frente, e que cresceu mais rápido exatamente por ter alguém tentando alcançá-lo. Sua rivalidade com Asta não era sobre quem era o melhor, era sobre dois sonhos que se retroalimentavam mutuamente. E olhando para isso, só fica uma única pergunta. Julius colapsou, o posto está vago e a decisão ainda não foi tomada. Quem será o próximo Rei Mago? É isso, galera. 2 anos de mangá condensados aqui, do capítulo 270 ao 389, do arco do Reino Spade, a revelação de Julius, o exílio de Asta no Paredes do Sol, o dia do julgamento e o sacrifício final de Julius para restaurar tudo. Black Clover é uma história sobre o que acontece quando você não tem talento, mas se recusa a aceitar isso. É sobre o que acontece quando uma pessoa sem nada encontra pessoas que acreditam nela e passa a acreditar nelas de volta. Sobre como um único indivíduo impossível pode mudar o cálculo de qualquer equilíbrio de poder. E se você chegou até aqui, deixa o like. Isso deu muito trabalho. Se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações, porque o mangá ainda está saindo e tem muito mais por vir. Se você quer contribuir com o canal e incentivar qualquer tipo de conteúdo, o link do Pix está na descrição. Qualquer valor ajuda muito. Compartilha com quem parou no anime e não sabe o que está perdendo. E lembrem-se, superem seus limites, aqui e agora. E nunca desistam. Até a próxima.